Boa tarde, né, pessoal? Vamos dar boa noite. Vamos dar início ao nosso projeto de Estações Elétricas Social. A gente já fez atividade diagnóstica, você já montou o grupo. Depois agora que você tem cada grupo agora, a gente vai começar a trabalhar no projeto social. O intuito nosso é fazer um projeto de estações elétricas. Aquele conhecimento que você adquiriu na disciplina da professora Flávia, montar um projeto, fazer o dimensionamento, todos aqueles cálculos agora, a gente vai aplicar ele na prática. Mas na prática, aonde? Aí, ó, mas antes da gente fazer isso, por que a gente vai aplicar esse projeto na prática? Qual que é a justificativa nossa? Que na verdade tem pessoas na sociedade que elas têm grande vulnerabilidade social. Elas moram em residências, por exemplo, que, que geralmente, na grande maioria das residências, elas não estão de acordo com as normas das instalações elétricas. Então, e essas pessoas também, elas não têm condição de contratar um profissional ou uma pessoa para fazer ou para reformar a instalação elétrica dela. Então, e com o conhecimento que você adquiriu, você já está preparado para fazer isso, tanto o projeto na teoria como na prática. Então, nosso objetivo principal é esse, por exemplo, você vai escolher uma residência, cada grupo vai escolher uma residência de uma pessoa de grande vulnerabilidade social, uma pessoa de baixa renda. Aí, depois que você escolhe a residência, tem todas aquelas etapas do projeto da professora Flávia. Mas antes de você dar início ao projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer, até dia 30 você tem que apresentar um pré-projeto. O que é um pré-projeto? Não é o projeto de estações elétricas, não. O pré-projeto são as etapas, você vai montar um cronograma, eu vou te mostrar aqui agora. Você vai montar um plano de trabalho, você vai montar um cronograma de execução e dividido em etapas. Então, pessoal, o que você vai ter que fazer é montar um plano de trabalho. Você tem que montar um cronograma de execução. Para quê? Para você se orientar desde o início de todas as suas atividades durante a construção do projeto. Esse que é um pré-projeto. Primeiro você vai definir quais são as etapas, o que vocês vão fazer em cada etapa e quem é do grupo que vai fazer. Ou se todos vão fazer, não faz diferença. Porque algum do grupo pode ter uma determinada característica que facilite ele fazer determinado trabalho. Aí, ó, por exemplo, cada etapa dessa aqui, ó, do projeto, da construção do projeto, aí, por exemplo, definiu de etapa 1 até a etapa 15. Cada etapa dessa aqui tem seu objetivo. Quando vocês for fazer de vocês, pode ter menos etapas, não precisa ter 15 etapas. Aí, ó, você pode reparar aqui, ó, que aqui tem um I de início, aqui tem um F aqui, ó, do relatório final, e aqui é a apresentação dos meninos, que os meninos foram fazer uma apresentação lá na casa da pessoa para explicar o que foi feito na casa, da reforma, o que foi instalado, o que foi instalado, como é que funciona, que a pessoa nem sabe. Então, por exemplo, só para dar um exemplo que eu não quero te influenciar para você escolher aqui, ó, mas, por exemplo, mesmo assim, essa 13ª etapa, o início do projeto foi aqui, ó, na primeira semana de setembro. O pré-projeto, por exemplo, você pode pôr por semana ou por dia o cronograma. Aqui os meses, né, que começou de agosto até dezembro, a gente pôs em dezembro, mas não terminou em dezembro. Isso aqui, ó, lembrando que isso aqui é só uma estimativa de data para terminar, pode terminar até antes, e isso depende do grupo mesmo, depende da capacidade de cada um de desenvolver o projeto com mais rapidez ou não. Aí no final do projeto,
quando você terminar o projeto, pode terminar até antes. Eu aconselho os meninos, por exemplo, a fazer um cronograma, por exemplo, já que a gente está nessa questão da pandemia, eu aconselho para vocês fazerem encerramento do projeto teórico, por exemplo, com a lista de materiais e o orçamento lá nas lojas, por exemplo. Eu aconselho que você faça isso estourando no início de novembro. Por quê? Porque aí fica novembro e dezembro para a gente ir lá na casa executar o projeto. Sabe por quê? Porque se você terminar, por exemplo, o projeto escrito em dezembro, a gente conseguiu um orçamento aqui em dezembro, que é o 1º de dezembro. Quando chegar aqui no final, aqui, ó, que eu acho que termina na segunda, esse ano termina na segunda semana. Esse ano aqui foi na quarta semana, por causa do negócio da pandemia. Mas esse ano eu acho que termina na segunda semana. Se você terminar aqui no final de novembro, 2 semanas só, não vai dar para ir lá na casa. Aí só vai ficar teórico mesmo. E essa questão da pandemia, a gente não sabe se volta ou não, mas se voltar, a gente tenta fazer os patrocinadores depois, no final do projeto, para ver se a gente consegue o material para a gente fazer a reforma. Aí, primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher o pré-projeto. Aí depois agora, mesmo assim, se você tiver dúvida, você pode acessar o Google Meet que eu posso te explicar e posso te ajudar na montagem dessas etapas. Mas, para facilitar para vocês, eu coloquei o projeto, uma elaboração do projeto do projeto de extensão, com essas 15 etapas descrevendo lá, está em PDF, está no site. Tem um modelo lá, que tem até a descrição dessas etapas aqui, ó. Vocês podem seguir também, não tem problema não. Não precisa ficar igual, não. Você pode fazer da maneira que vocês achar mais interessante para vocês. Lembrando, por que você vai definir? Por exemplo, você sabe que a nossa aula é na segunda-feira. Então, toda segunda-feira, por exemplo, seu grupo tem que informar para mim, porque essa disciplina, por exemplo, ela não tem prova. Então, toda segunda vocês têm que informar para mim lá no Google Meet, vocês têm que ir lá entrar lá, ou pelo WhatsApp, informar o que está sendo feito. Por quê? Quando dia 30, vocês vão ter essas semanas agora, até dia 30, o final do mês agora, para vocês montarem esse pré-projeto, com as datas bonitinhas das etapas e as etapas. Quando chegar lá em 39, você vai me entregar esse pré-projeto. Então, eu vou seguir as avaliações e seguir, fazer o monitoramento do projeto através do seu cronograma. Aí os meninos um dia falaram assim, não, então a gente pode terminar mais cedo? Então, pode, mas tem que lembrar que se você colocar os prazos muito apertados, acaba atropelando as coisas, você não acaba terminando, você acaba enrolando. Então você pensa bem, por isso tem que ser bem, por isso que a fase de planejamento é a fase mais importante. Você planeja direitinho quais são as etapas e o tempo que você vai gastar, que o seu grupo vai gastar em cada etapa. Por isso que se você quiser ir lá olhar lá no projeto, quais são as etapas primeiro, para depois você definir o cronograma. Ah, quanto tempo que eu vou gastar para fazer isso? Por exemplo, tá vendo essa 13ª etapa aqui, ó? Isso aqui é a elaboração do projeto escrito, ó. Então, desde o começo, você começa a escrever o projeto, ó. Você não começa a escrever o projeto com introdução, justificativo, objetivo, aqui no final. Você começa a escrever aqui no final, não dá tempo de você terminar. Por isso que aqui está marcada a 13ª etapa desde o começo, tá vendo? Ó? Até chegar no final. E isso não significa que vai chegar até no final. Eu aconselho os meninos, pelo menos deixar assim um mês. Você terminar a lista de orçamento, por exemplo, faltando um mês para terminar o semestre. Para ver se dá tempo de executar, entendeu? Senão não dá tempo. Às vezes os caras não têm tempo no meio de semana. Eu não sei como vocês não sabem como vai ter essa questão da pandemia. Às vezes você tem só o final de semana para fazer o projeto, para executar lá na prática. Aí não dá tempo de você ir lá. Então, beleza? Mas qualquer dúvida, você pode entrar no Google Meet para a gente discutir sobre essa questão do pré-projeto, das etapas. Eu sugiro que você leia o projeto lá, que tem as etapas bonitinhas lá descritas. Você tem uma ideia assim, ó, de que é as etapas. Mas se você não tiver dúvida sobre o projeto da professora Flávia, como que você faz um projeto? Todas aquelas
aquelas as etapas que tem no projeto, você pode ter uma ideia assim, de como que vai ser cada etapa dessa, para você começar a construir o cronograma de vocês, de cada grupo. Mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar no Google Meet ao vivo. Lembrando que você tem até o dia 30, no final do mês, a última aula do mês, que é dia 30. Você tem o prazo para você entregar esse pré-projeto. Então, você vai apresentar dia 30. Se seu grupo todo apresentando dia 30, ou cada semana, cada segunda-feira, um do grupo entra para apresentar, às vezes o cara está trabalhando, não tem tempo. A mais importante é de vocês fazerem durante a semana e apresentar. Então, dia 30 é o prazo para você apresentar o cronograma, não é o projeto. Às vezes me falam assim, não, a gente já tem que entregar a casa com os cargos. Não, você tem que entregar as datas. Ó, tal data, semana, a gente vai entregar isso. Na próxima semana a gente vai demorar um mês para fazer, por exemplo, dimensionamento dos eletrodutos, dimensionamento dos circuitos. A gente vai demorar um mês para fazer uma, 2 semanas para fazer o balanceamento das fases. Esse tempo de execução do projeto, de cálculo, quem é que vai lá na casa medir a casa para fazer a planta baixa? Essas questões, quem vai definir é o grupo. Então, primeiro você define as etapas, para depois você começar a pensar assim, quanto tempo, quantas semanas a gente é para cada etapa, quanto que a gente vai gastar para cada etapa. Então, pessoal, vou terminar por aqui. Qualquer dúvida, você pode acessar o Google Meet e tirar suas dúvidas. Meu conselho primeiro é você a ler o projeto que eu deixei lá no PDF. Lá tem um modelo do cronograma com as etapas do projeto, por exemplo. Mas você não precisa seguir aquele modelo, você pode criar as suas etapas, não precisa ser daquele jeitinho, não é engessado, não. Você define lá qual as etapas para depois você construir o cronograma. Define quantas etapas primeiro tem seu projeto, aí depois você determina o tempo, quantos meses seu grupo vai demorar para fazer o projeto. Lembrando que eu te aconselho não deixar o fim do projeto ser mais ou menos no começo de novembro, para ficar um mês inteirinho para a gente executar na prática. Mas você fica livre para você fazer do jeito que você quiser, porque é o seu grupo, vocês que estão fazendo. Você é que é dono do projeto, você que está executando. Então, a responsabilidade, teoricamente, ela é sua. Então, você é responsável por isso, pelos tempos, pelos prazos, beleza? Vou acompanhar e avaliar, mas quem é responsável pelos prazos são vocês. Tranquilo? Qualquer coisa você pode entrar no Google Meet lá para a gente conversar sobre isso e fica mais fácil também. Beleza? Um abraço, boa noite.